Vamos acompanhar aqui a live sobre inteligência artificial. Você sabe quais são as inteligências artificiais IA que estão controlando as nossas vidas? Outra questão aqui importante: quem tem medo da inteligência artificial? Você tem medo da inteligência artificial? Você tem medo? Vamos ver hoje quais são as inteligências artificiais que estão aí para nos apavorar. Por quê? Porque elas fazem muita coisa, inclusive roubar nossos empregos. Então, gente, por que os cientistas têm tanto medo da inteligência artificial? O que a inteligência artificial está interferindo nos meios científicos? Vamos ver aí. A inteligência artificial tem um incrível poder de mudar a forma como vivemos, para o bem e para o mal. E os especialistas têm pouca confiança de que os que estão no poder estejam preparados para o que está por vir. Em 2019, o grupo de pesquisa sem fins lucrativos OpenAI criou um software que era capaz de gerar parágrafos de texto coerente e fazer análise e compreensão rudimentar de textos sem instruções específicas. Inicialmente, a OpenAI decidiu não tornar sua criação, chamada de GPT-2, totalmente disponível para o público. O receio era de que pessoas mal intencionadas pudessem usá-la para gerar grandes quantidades de desinformação e propaganda. Em contraste com a distribuição limitada do GPT-2, a nova versão, o GPT-3, foi disponibilizada prontamente em novembro de 2022. A interface ChatGPT, derivada dessa programação, gerou milhares de artigos de notícias e postagens em rede social, enquanto repórteres e especialistas testavam seus recursos, muitas vezes com resultados impressionantes. O ChatGPT escreveu roteiros de stand-up comedy no estilo do falecido humorista americano George Carlin, sobre a falência do Silicon Valley Bank. É muito interessante a capacidade do ChatGPT de imitar pessoas conhecidas, pessoas famosas. Eu andei testando o ChatGPT, vocês vão ver daqui a pouco. Caramba, ele responde cada coisa, foi incrível. Vocês vão ver daqui a pouco a minha interação com o ChatGPT. Opinou sobre a teologia cristã, escreveu poesia e explicou física quântica para uma criança usando a linguagem e os trejeitos do rapper Snoop Dogg. Outros modelos de inteligência artificial, como o DALL-E, produziram imagens tão convincentes que geraram polêmica sobre a sua inclusão em sites de arte. Pelo menos a olho nu, as máquinas aprenderam a ser criativas. Em 14 de março, a OpenAI apresentou a versão mais recente do seu programa, o GPT-4. O grupo afirma que ele apresenta proteções mais sólidas contra usos abusivos. Os primeiros clientes incluem a Microsoft, o banco Merrill Lynch e o governo da Islândia. E o tema mais quente na conferência interativa South by Southwest, uma reunião global de formuladores de políticas, investidores e executivos da potencial e o poder dos programas de inteligência artificial. Ao vivo. Arati Prabhakar, diretora do Escritório de Política de Ciências e Tecnologia da Casa Branca, afirmou estar entusiasmada com as possibilidades da inteligência artificial, mas também fez um alerta. O que todos nós estamos vendo é o surgimento dessa tecnologia extremamente poderosa. É um ponto de inflexão, declarou ela na conferência. Toda a história demonstra que esse tipo de tecnologia, nova e potente, pode e será usada para o bem e para o mal, afirma. Você acha que prevalece o cenário otimista ou o cenário pessimista? Você está pessimista? Está otimista? Nesta visão, a tecnologia serve como uma ferramenta que facilita a vida, tornando-a mais integrada, à medida que a inteligência artificial passa a estar disponível em produtos de consumo que podem antecipar as necessidades do usuário e ajudar a desempenhar virtualmente qualquer tarefa. O outro cenário previsto por Webb é catastrófico. Envolve menos privacidade de dados, poder mais centralizado em poucas companhias e uma inteligência artificial que antecipa necessidades do usuário, mas as entende errado ou restringe as possíveis escolhas.
Ela acredita que o cenário otimista tem apenas 20% de chance de acontecer. Amy Webb afirmou à BBC que o rumo que a tecnologia vai tomar depende em grande parte do grau de responsabilidade das empresas que vão desenvolvê-la. Será que elas vão fazer isso de forma transparente, revelando e fiscalizando as fontes das quais os Quem chatbots tem extraem medo suas da informações? inteligência O artificial? outro fator, segundo ela, é se os governos podem agir rapidamente para estabelecer proteções legais para orientar os desenvolvimentos tecnológicos e evitar seu uso indevido. Nesse sentido, a experiência dos governos com as empresas de redes sociais, Facebook, Twitter, Google e outras, é um indicativo, e não é uma experiência encorajadora. O que ouvi em muitas conversas foram preocupações de que não existe nenhuma barreira de proteção, afirmou Melanie Subin, diretora-gerente do Instituto Future Today, na conferência South by Southwest. Existe a sensação de que algo precisa ser feito, disse ela, e acho que as redes sociais, como uma preocupação, é o que fica na mente das pessoas quando observam a rapidez do Quem tem medo das inteligências artificiais? artificial já transforma a todo vapor a forma como usamos a internet, as nossas relações de trabalho e o uso do conhecimento. Mas essa revolução está só no começo. Alguns especialistas identificaram 3 etapas do desenvolvimento da inteligência artificial e dizem que ainda estamos na primeira delas. Eu sou Camila Costa, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu detalho essas fases e conto por que a terceira causa temor entre os especialistas no ramo. Antes, um pouco de contexto e uma definição. O que é inteligência artificial? Em termos simples, trata-se da habilidade de uma máquina em realizar tarefas geralmente associadas à inteligência humana, como resolver problemas ou aprender de experiências prévias, por exemplo. O ChatGPT é provavelmente o exemplo recente mais significativo do poder disruptivo da inteligência artificial. Esse chatbot que responde nossas perguntas e pedidos usando o conhecimento acumulado da internet virou o aplicativo com o crescimento mais rápido da história. São 100 milhões de usuários ativos nos poucos meses desde que o ChatGPT foi lançado no final de 2022. Essa popularidade gigantesca aumentou o debate sobre o impacto da inteligência artificial na nossa vida e como esse impacto vai crescer no futuro. É que os avanços nesse setor estão sendo tão rápidos que já há inteligências artificiais capazes de produzir textos e imagens indistinguíveis do trabalho humano. Um relatório recém-lançado pelo banco de investimentos Goldman Sachs calculou que a inteligência artificial poderia substituir 1/4 de todos os empregos que hoje são de humanos, embora essa nova tecnologia consiga também aumentar a produtividade e criar demanda por novos tipos de trabalho. Vamos então às 3 etapas da inteligência artificial. A primeira, e que estamos vivendo atualmente, é a ANI, ANI, sigla em inglês para Inteligência Artificial Estreita. Ela ganhou esse nome porque tem algoritmos projetados para realizar uma só tarefa específica. O conhecimento acumulado que esse algoritmo obtém dessas tarefas não vai servir automaticamente para outras funções. Geralmente, essa IA é treinada a partir de um banco de dados, como a internet. Esses sistemas podem igualar e até superar a inteligência humana, mas só na área específica em que eles atuam, já que não são capazes de realizar outras tarefas. É por isso que essa IA também é chamada de fraca. Um exemplo desses poderes e limitações são os programas de xadrez que usam IA. Eles são capazes de derrotar até mesmo os melhores enxadristas do mundo, mas não fazem nada além disso. Os sistemas de IA estreita já estão mais presentes na nossa vida do que você talvez imagine. Os smartphones, por exemplo, estão cheios de aplicativos com essa tecnologia. Desde os mapas no seu GPS até os aplicativos de música e vídeo que aprendem os seus gostos para te recomendar o que ouvir ou assistir em seguida. Assistentes virtuais como Siri e Alexa também se encaixam na IA estreita. E o mesmo vale para o buscador do Google, que talvez tenha te trazido para esse vídeo. Os sistemas estreitos também já foram incorporados nas linhas de produção de fábricas, no mercado financeiro e até em hospitais para ajudar nos diagnósticos.
Até sistemas mais sofisticados, como carros autônomos ou o próprio ChatGPT, são formas estreitas, já que eles não podem operar fora das categorias pré-determinadas pelos seus programadores, nem tomar decisões por conta própria. Mas alguns especialistas acham que sistemas como o ChatGPT, que estão programados para aprender automaticamente, ou seja, para realizar o aprendizado de máquina, podem passar para a seguinte etapa. Eu estou falando da segunda categoria, que é a de Inteligência Artificial Generalizada, ou AGI na sigla em inglês. É quando uma máquina consegue alcançar as capacidades cognitivas de um ser humano, ou seja, quando é capaz de executar qualquer tarefa intelectual feita por uma pessoa. Então, se o primeiro tipo de IA era chamado de fraco, este é conhecido como forte. E alguns pesquisadores desse ramo acham que estamos prestes a chegar lá. Por isso, em março de 2023, mais de 1.000 especialistas em tecnologia escreveram uma carta aberta pedindo às empresas de IA que deixem de treinar durante ao menos 6 meses os programas mais poderosos que a versão mais recente do ChatGPT. Seria uma espécie de moratória no que eles chamam de perigosa corrida no desenvolvimento das IAs cada vez mais imprevisíveis, que poderiam sair do controle dos seus próprios criadores. Essa pausa, segundo signatários como Elon Musk e Steve Wozniak, daria mais tempo para que governos e entidades criassem protocolos de segurança para reger essa nova tecnologia. A ideia da carta é que, no ritmo e no modelo atuais, os sistemas de IA trazem riscos enormes, inclusive de superar numericamente os humanos, torná-los obsoletos e fazer com que percamos o controle da nossa civilização. Nas palavras do diretor-geral da OpenAI, a criadora do ChatGPT, diante do Congresso americano. OpenAI was founded on the belief that artificial intelligence has the potential to improve nearly every aspect of our lives, but also that it creates serious risks we have to work together to manage. Isso nos leva à terceira etapa, a da Superinteligência Artificial, ou ASI na sigla em inglês. Seria a etapa em que a inteligência artificial teria superado a inteligência humana. Segundo Nick Bostrom, filósofo da Universidade de Oxford e especialista em IA, a superinteligência consiste, entre aspas, em um intelecto muito mais inteligente do que os melhores cérebros humanos em praticamente todos os campos, inclusive a criatividade científica, a sabedoria geral e as habilidades sociais. E alguns especialistas acham que o intervalo entre a segunda e a terceira fase da IA seria breve. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que ser extremadamente proactivos en cuanto a su gobernabilidad. ¿Por qué? La limitante entre los humanos es qué tan escalable es nuestra inteligencia. Para ser un ingeniero necesito estudiar muchísimo, para ser un enfermero o para ser una abogada se requiere muchísimo tiempo. El tema con la inteligencia artificial generalizada es que es escalable de inmediato. O chamado padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, fez um alerta semelhante. Em entrevista à BBC, ele afirmou que as máquinas ainda não são mais inteligentes do que nós, mas podem virar em breve. Por isso, o debate agora é: será que a eventual chegada da superinteligência vai ser benéfica ou prejudicial para a humanidade? Há quem acredite que ela poderá nos ajudar a superar nossas barreiras biológicas e resolver os grandes desafios da humanidade. É o caso do pesquisador do Google, Ray Kurzweil, que chegou a prever que até 2030 os humanos alcançarão a imortalidade graças a nanorobôs atuando dentro do nosso corpo. Mas há quem veja uma grave ameaça à nossa existência. O falecido físico britânico Stephen Hawking, por exemplo, fez advertências quase uma década atrás, em 2014. Muitos especialistas, como os signatários da Carta Aberta que eu mencionei antes, acham que a velocidade no desenvolvimento, sem que haja limites claros nem regulações, é preocupante. Imagínate en un futuro donde un ente tenga tanta información sobre cada persona en el planeta y sobre sus hábitos que nos podría controlar de una manera que no nos daríamos cuenta. O sea, el peor escenario no es que sean guerras en donde sean balas que sean los humanos contra los robots. El peor ejemplo es que no nos demos cuenta que estamos siendo manipulados porque estamos compartiendo un planeta con un ente que es mucho más inteligente que nosotros. Imagínate un vecino que sea mucho más inteligente, mucho más productivo e sabe hacer coisas que nunca poderíamos ser nosotros. Por isso, o desafio apontado pelos especialistas é:
O que podemos fazer agora para evitar um futuro em que máquinas muito mais inteligentes do que nós assumam o controle? Com isso, eu fico por aqui. E aí vamos às perguntas. Quais são as inteligências artificiais que estão agindo na nossa vida? Olha aí, ó. Você sabe quais são as inteligências artificiais que estão controlando, que já estão controlando as nossas vidas? Já estão, não é o que vai controlar, já estão controlando. A inteligência artificial que controla, por exemplo, o Instagram, o TikTok, o Facebook, essas inteligências artificiais já controlam em certa parte as nossas vidas. Elas mostram para a gente as coisas que nós vemos, que nós assistimos nas redes sociais. E a gente acha que é livre, que tem liberdade de agir, mas na verdade a gente age manipulado pelas inteligências artificiais, entenderam? É isso aí. Coloca um comentário. As inteligências artificiais estão aí e não tem jeito não. Elas estão aí e chegaram para ficar, porque tem a ver com as redes sociais e com muitas outras coisas. Pensam que é só com redes sociais? Não, tem a ver com outras coisas também.